Vamos fazer agora, então, esse exercício 1 aí da lista que eu deixei para vocês lá no cigarro. Então, o exercício é esse, ó. Um projétil lançado do solo com velocidade de módulo 200 metros por segundo numa direção que forma 37 graus com a horizontal. Despreze a resistência do ar e adote G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, tem um errinho aí, né? Metro barra segundo ao quadrado. Aqui, ó. Aqui, na verdade, a barra está aqui, né? Então, isso aqui é 10 metros por segundo ao quadrado. Tem um errinho aí na hora que eu coloquei. E te considerou aí, ó, você nem precisa da calculadora, ele te falou que o seno de 37 é 0,6 e o cosseno de 37 graus é 0,8. É mais ou menos isso, tá? Se você jogar na calculadora, você vai ver que é mais ou menos próximo desses valores. Então, o que ele deu pra gente? Primeiro, ó, ele me falou que esse ângulo aqui, com que o projétil é lançado, é 37 graus. E, além disso, ele me falou que o módulo da velocidade com que a bola de canhão, ele não falou que é um canhão, mas é um projétil, né? Sai com velocidade de 200 metros por segundo, tá certo? Isso são informações importantes. Letra A. Ele quer que você ache as funções da posição em relação ao tempo do projétil. O que é isso? Ele quer saber o seguinte, que você dê uma função da posição do projétil em qualquer instante de tempo. Então, essa posição vai depender do tempo. Porque depois que o canhão aqui dá o tiro, a bola de canhão vai passar por aqui, ela vai passar por aqui, ela vai passar por aqui, enfim, até ela cair no solo de novo, certo? Ele quer saber uma função que te dá a posição dessa bola em cada instante de tempo. Será que nessa posição aqui, ela está depois de quantos segundos? Será que depois de 5, depois de 1 segundo, depois de meio segundo do tiro? E essa daqui, quantos segundos depois que a bola vai estar aqui? Então, isso que ele quer, uma função que te dê a posição. Para isso, você precisa de duas funções. Uma, que é o x, né? A posição, que vamos chamar aqui de posição horizontal, por exemplo. Essa bolinha aqui, ó, nesse ponto, ó, ela tem uma posição, que é a posição horizontal, e além disso, ela tem uma outra posição, que é a altura que ela está, que é a posição vertical. Então, eu preciso dizer o seguinte, ó, depois de um determinado tempo, sei lá, 2 segundos, ela está nessa posição na horizontal e nessa posição na vertical. Ou seja, eu preciso falar que distância ela está do canhão, tanto na frente dele, que é essa aqui, quanto acima dele, qual que é a altura que ela está. Então é isso que a gente precisa. A gente precisa achar aqui duas expressões para responder essa letra A. A gente precisa achar uma expressão para SV, a distância que a bola está na vertical, e uma para SH. Então, o que eu estou precisando? Eu preciso achar aqui, ó, letra A. Vamos colocar aqui direitinho. Então, para responder essa questão A, eu preciso achar a posição da bola na vertical e a posição da bola na horizontal, em determinado instante, certo? Eu sei, além disso, que a posição vertical, ela é dada, como é na vertical, tem uma gravidade puxando ela para baixo. Então, é um movimento acelerado. Então, isso aqui é MRUV. E na horizontal, não tem nenhuma força, certo? A gente está desprezando a resistência do ar, então não tem nenhuma força que segura essa bola. Então, e como não tem nenhuma força, não tem nenhuma aceleração. Então, isso aqui é um MRU, certo? Então, isso já vai me ajudar a resolver esse problema. Então, vamos lá. Para calcular, vamos calcular primeiro a do MRUV, certo? Para achar aqui essa posição aqui, então. Vamos começar por ela. Bom, eu sei que isso é um MRUV. Quais são os dados que o problema me deu? Vamos começar por ele? Então, eu vou apagar aqui o desse. Então, vamos começar por esse. Ó, eu sei que a aceleração é menos g, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Eu vou considerar que a posição inicial vertical é 0. Então, eu vou considerar que aqui, ó, desse ponto inicial, aqui a posição é 0. O que mais que eu sei? Eu sei a velocidade inicial na vertical. Quanto ela vale? Ó, aí eu vou usar aquelas ideias de vetor. Ó. A componente vertical da velocidade é essa componente desse vetor. Ó. Esse aqui é o vetor velocidade. Ó. Essa aqui é a componente vertical dele. Ó. Componente inicial vertical. E isso, essa componente, né, que estaria é o mesmo tamanho dessa aqui, ó, está associada ao cateto oposto desse triângulo retângulo que formou aí. Ó. E o cateto oposto está associado ao seno.
Então, a velocidade inicial vertical vai ser o módulo da velocidade que o problema me deu, vezes o seno do ângulo, que é 37 graus. Então, eu sei que a velocidade vertical inicial é módulo da velocidade é 200, o problema me falou, vezes o seno do 37, que está ali em cima, ó, é 0,6. Então, a velocidade inicial vertical é isso aqui, vezes 0,6. 200 vezes 0,6 é o mesmo que 20 vezes 6. Então, a velocidade inicial vertical, 2 vezes 6, 12, 120 metros por segundo. Então, perceba, a bola sai do canhão inclinada, com inclinação de 37 graus. E com a velocidade de 200 metros por segundo. Eu acabei apagando aqui o 200, né? 200 metros por segundo. Parte desses 200 faz a bola subir, parte desses 200 faz a bola ir para frente. Que parte faz ele subir? A gente acabou de calcular. Ó. É a componente vertical do vetor, é 120. Então, desses 200 metros por segundo, ela usa 120 metros por segundo para subir. Mas vamos lá, a gente quer achar a função horária da posição na vertical. Então, ó, a gente vai lembrar qual que é a função horária da posição no MRV. Ó, S é igual a S0 mais V0T, nesse caso a aceleração é negativa, então menos, no caso aqui é a gravidade, né? GT ao quadrado sobre 2. Só que a gente quer tudo na vertical, né? Então S vertical, S0 vertical, mais V0 vertical T, menos G sobre 2, T ao quadrado. Qual que é a posição final na vertical? Bom, é isso que eu quero. É a função horária disso. A inicial, a gente considerou como sendo 0. A velocidade inicial na vertical, a gente calculou, é o 120. Então, 120t. E a gravidade? Vale 10 sobre 2t ao quadrado. Então, qual que é a função horária da posição para o movimento na vertical? É 120t menos 10 sobre 2, 5t ao quadrado. Então, ó, eu achei a função horária da posição dessa bola em qualquer instante de tempo na vertical. Então, em qualquer tempo que eu substituir aqui, nesse t, eu acho a altura que a bola está. Beleza? Agora, o que está faltando é a gente determinar na horizontal. Então, a gente precisa achar a função horária agora para horizontal. Mas na horizontal, eu sei que isso aqui é um MRU. Bom, aí facilita a minha vida, porque no MRU a função horária é isso aqui, ó. S é igual a S0 horizontal mais V0 horizontal T. Então, o que eu preciso aqui, ó, a posição inicial no horizontal, vamos considerar que é 0 também, porque partiu da origem, né? Vamos considerar que ali no canhão a velocidade é 0. Então, isso aqui é 0. Então, ó, a posição na horizontal fica sendo 0, mas agora eu preciso calcular a componente horizontal. Ó, na hora de calcular a componente vertical, a gente usou o seno, porque estava associada ao cateto oposto. Agora, ó, o cosseno é que vai estar associado ao cateto adjacente, que é essa componente da velocidade que está me interessando, que é o V0 horizontal. Então, o V0 horizontal é V, módulo da velocidade, vezes o cosseno de 37, vezes o tempo. Ó, então, a componente horizontal vai ser o V vale 200, o cosseno de 37, ele me falou quanto vale, está aqui em cima, 0,8. Então, fica 200 vezes 0,8 vezes t. Ó, 200 vezes 0,8 é o mesmo que 20 vezes 8, porque 200 é o mesmo que 20 vezes 10, né? Aí eu peguei esse 10 e multipliquei por 0,8 e virou 8, certo? Vezes t. 2 vezes 8, 16. Então, a função horária da posição na horizontal é 160t. Então, achei aqui a função horária tanto para componente horizontal quanto para componente vertical da posição, tá certo? Tenho essas duas funções, então eu vou precisar dessas duas funções para resolver o resto dos problemas. Tendo as funções horárias, o resto fica muito mais fácil. Quer ver? Vamos ver como que a gente vai resolver os outros, e praticamente todos os outros a gente vai usar a função horária. Então essa aqui foi a letra A. Vamos fazer a letra B. Ó, na letra B, vamos só trocar aqui deixar ela um pouquinho mais fina a caneta. Letra B, ó, posição do projétil após 10 segundos do lançamento. Então, ele quer saber a posição. Então, ele quer saber altura e distância, certo?
Então, ó, ficou fácil agora, já que eu já tenho as funções horárias, ficou tranquilo para mim. Para calcular a B, eu vou fazer o seguinte, ó, B, eu quero saber posição após 10 segundos. Bom, então vamos calcular a posição na vertical, que é a altura que o projétil vai estar. Então eu vou usar essa expressão aqui, ó. Então, ó, a posição na vertical vai ser 120t, mas o t, ó, 10 segundos. Então, vezes 10. Menos 5t de novo ao quadrado. Então, é 10 ao quadrado. Então, a posição na vertical vai ser 120 vezes 10, 1.200. 10 ao quadrado é 100, vezes 5, 500. Então, qual é a posição? Vou ter que fazer a continha aí, ó, de 1.200 menos 500. 0, 0, 12 menos 5, 7. Então, a posição vertical dele é 700 metros. Ou seja, depois de 10 segundos, essa bola de canhão vai estar a uma altura de 700 metros. Bom, e a posição horizontal? Mesma coisa, só que a gente vai usar agora a outra função horária. Então, agora, para achar a posição horizontal, eu vou calcular o 160t. Então, a posição horizontal dele vai ser 160 vezes o tempo, que está aqui, ó, é 10. Então, a posição na horizontal é 1.600 metros. Ou seja, depois de 10 segundos, esse projétil está a uma altura de 700 metros e a uma distância do canhão de 1.600 metros, ou 1,6 km. E no caso aqui, 0,7 km. Mas vamos deixar tudo em sistema internacional. Então, fizemos a A e a B. Vamos fazer agora a C. Então, vamos ver o que ele está pedindo aqui na letra C. Letra C, a altura máxima atingida pelo projétil. Qual que é a altura máxima? É no ponto mais alto. O ponto mais alto é esse aqui. Então, ele quer saber, ó, qual que é a altura máxima desse projétil. Que altura ele atinge, né? Qual é o ponto mais alto? Então, a gente já viu lá nas aulas como que a gente faz isso aí, ó. O que eu sei sobre o ponto mais alto? No ponto mais alto, ó, a velocidade só tem componente horizontal, certo? Ela não tem componente vertical, ou melhor, a componente vertical dela é zero. Então, isso é um ponto importante para eu usar. Então, para calcular isso, ó, vai me ajudar bastante usar Torricelli. Velocidade vertical final ao quadrado é igual a velocidade inicial vertical ao quadrado menos 2 vezes a gravidade vezes essa altura aí que vai ser a altura máxima, certo? Então, qual é a velocidade final dele? Bom, se é no ponto mais alto, ó, a gente acabou de ver aqui que a componente vertical da velocidade no ponto mais alto é zero. E a velocidade vertical inicial? A gente já calculou, ó. A gente calculou ela aqui, ó, certo? Dá 120 metros por segundo. Então, aqui a gente vai pôr 120 ao quadrado menos 2 vezes 10, 20h. Então, posso passar esse aqui para o lado de cá com positivo. Então, vou ficar com 20h é igual a 120 ao quadrado. Para facilitar essa conta, eu posso escrever isso aqui como 12 vezes 10, que é 120, ao quadrado. Então, 20 ao quadrado pode ser escrito como 12 ao quadrado vezes 10 ao quadrado. Então, 20h é igual a 12 ao quadrado, eu sei, ó, 144. 10 ao quadrado também sei, é 100. Então, 20h é igual a 14.400. Então, o H vai ser 14.400 dividido por 20. Ó, cancelo aqui, sobro 1.440 dividido por 2. 1.440 dividido por 2 vai me dar 720 metros. Ou seja, qual que é a altura máxima que esse projeto atinge? 720 metros. Então, perceba que na letra B, depois de 10 segundos, ó, ele não estava na altura máxima. Ele estava a 700 metros. Pode ser que ele já tenha atingido a altura máxima e começou a cair, ou pode ser que esteja antes da altura máxima. A gente não sabe. A gente sabe que depois de 10 segundos, a altura dele era 700 metros. Mas pode ser 700 metros antes da altura máxima ou 700 metros depois da altura máxima, que a altura máxima é 720.
Então, ó, depois de 10 segundos, ele pode estar tanto mais ou menos por aqui ou desse outro lado aqui. A gente não sabe ainda. Então, fizemos a letra C. Vamos para a letra D. O instante em que ele atinge o solo, ou seja, ele quer saber quanto tempo dura o movimento desse objeto, né? Quanto tempo ele demora para chegar até o solo, certo? Bom, para fazer então a letra D, que é descobrir aí quanto tempo ele demora para chegar ao solo, vocês vão ver que é muito fácil. Ó. Então vamos fazer aqui a letra D, de W. Muito simples. Eu quero saber que hora que ele vai atingir o solo. Olha só, quando ele atingir o solo, esse ponto aqui, ó, qual é a componente da posição vertical dele? Ó, é a mesma da posição inicial, certo? Ele está na mesma altura na relação vertical, na horizontal não, né? Ele está mais longe do canhão. Mas na altura, olhando só para a componente vertical, é a mesma do início, ou seja, é zero. Então, eu posso pegar a função horária dele para vertical, que é essa aqui, ó, que eu já tenho, que é 120t menos 5t ao quadrado, e fazer a posição C0, que é a hora que ele voltou para o mesmo ponto que ele tinha saído, ou seja, ele subiu e desceu. Então, basta fazer essa conta que eu vou descobrir quanto tempo ele fica em movimento. Menos 5t ao quadrado. Posso passar esse para lá com positivo, então fica 5t ao quadrado igual a 120t. Posso passar esse t para cá dividindo, então fica 5t ao quadrado sobre t, que é igual a 120. Ou, ó, corto um t com um t, fica 5t é igual a 120. Ou t é igual a 120 sobre 5. 120 dividido por 5, 2, para ele 2, baixo no 0, 4. Olha, t é igual a 24 segundos. Então, quanto tempo esse projétil fica em movimento? Fica exatamente 24 segundos. Percebam que tudo que a gente está fazendo, a gente está usando as equações horárias, essas duas equações que a gente chegou aí, ó, tanto para a velocidade quanto para a posição. Isso é muito importante chegar nas equações horárias, por isso que muitos problemas te pedem para você achar. Porque se você achar a função horária, você acha a posição do objeto em qualquer instante de tempo. Basta substituir no t o tempo que a pessoa te falou, tá certo? Então essa foi a D. Vamos para E, o alcance. O que ele quer saber com o alcance? Alcance, agora sim, ó, é a distância daqui até onde a bola cai. Agora ele quer saber, ó, essa aqui é a posição horária, a posição horizontal final, não vai ser zero. A posição vertical é zero porque a altura é zero. Mas a horizontal não, ele está mais distante do canhão. E é isso que ele quer saber na letra E. Bom, a gente já descobriu quanto tempo ele fica em movimento, que foi na letra D. A gente descobriu que esse cara fica em movimento, ó, 24 segundos. Então, nesses 24 segundos é o tempo que ele demora para percorrer essa distância aqui. E a posição da posição horária, quem me dá, a posição da horizontal, quem me dá é a função horária da posição horária, que é essa aqui, certo? Que a já achou também. Então, quem vai me dar o alcance dele? É essa função aí, ó, 160t. Basta eu saber quanto tempo ele ficou em movimento. Mas eu já calculei, ó, ficou esse tempo aqui. Então, a distância que ele vai cair do canhão vai ser 160 vezes 24. Então, é essa continha que eu preciso fazer agora. Então, vamos fazer ela aqui, ó. 160 vezes 24. 4 por nada, nada. 6 vezes 4, 24. 1, 2. 4 por 1, 4, 2, 6. 2 vezes nada, nada. 2 vezes 6, 12. Vai 1. 2 vezes 1, 2. 1, 3. Então, 0, 4, 6 e 2, 8. Baixo 3. Então, qual é a distância que esse projétil vai cair do canhão? 3.840 metros. Ou seja, quase 4 quilômetros. Cai uma distância bem longe. Por que essa distância é bem longe? Porque a velocidade dele inicial era muito alta, né? Ele sai com a velocidade de 200 metros por segundo. Isso em quilômetro por hora, você multiplica por 3,6. 3,6 já vai dar uns 700 quilômetros por hora. É a velocidade de um avião, né? Então, é uma velocidade muito alta. Por isso que ele vai cair tão longe assim. E, por último, a letra D. Não, a letra F, né? O módulo da velocidade do projétil ao atingir o solo. Bom,
Ó, esse é bem tranquilo, porque se você lembrar lá das aulas que a gente deu, a gente tinha mostrado que quando um projétil sai desse jeito, né, sai de um determinado, no caso ele sai do canhão, né, e volta para a mesma altura, quando ele cai, ele tem a mesma velocidade com que ele saiu. Como ele está querendo saber o módulo da velocidade, ou então o módulo da velocidade final dele vai ser 200 metros por segundo, a mesma com a qual ele saiu do canhão. Perceba que isso aqui é verdade se a bola de canhão cair na mesma altura que está o canhão. Se ela caísse num buraco, por exemplo, ela ia cair mais baixo do que o canhão. Aí ela teria no final uma velocidade mais alta. Ou se você joga essa bola em cima de um morro, que está mais alto do que o canhão, ela vai chegar nesse morro com velocidade menor do que saiu do canhão. Então essa conclusão aqui, que a velocidade com que ele chega no solo é a mesma com que saiu, só é válida se você considerar o mesmo nível, né? A bola caiu no mesmo nível que estava o canhão. Tranquilo? Então esse aqui é um probleminha bem bacana, que dá para a gente explorar bastante as ideias aí de lançamento de projétil. Então, eu sugiro que vocês façam esse problema com bastante cuidado, com bastante atenção. Depois, olhem aqui como a gente fez e vai, né, acompanhando passo a passo, que é um problema que ajuda bastante.